Olá pessoal, olá alunos do sexto ano, bom dia para vocês. Me chamo Anderson Antônio, professor de Geografia, e a nossa aula de hoje será sobre as camadas da Terra e os tipos de rocha. Certo? Então vamos fazer aí o estudo das camadas da Terra e os tipos de rocha. Então vamos iniciar a nossa aula a partir de agora. Bem, as camadas da Terra, ela é constituída basicamente por três camadas. A crosta terrestre, que é a camada superficial e também mais sólida que circunda a Terra. O manto, camada logo abaixo da crosta terrestre. Ela é formada por vários tipos de rochas que, devido às altas temperaturas, encontra-se no seu estado pastoso e recebe o nome de magma. Ok? E o núcleo, que compreende a parte central do planeta, que pode ser dividida em núcleo externo e núcleo interno. Então acredita-se que sejam formados por metais como ferro e níquel e em altíssimas temperaturas. Ok? No próximo desenho, no próximo slide eu vou mostrar o desenho, tudo bem divididozinho, as camadas da Terra. Bem, esse desenho aí mostra bem, tudo bem divididozinho, as camadas internas da Terra. Então a primeira delas é a crosta terrestre, essa do lado esquerdo, como vocês podem ver aí. Então ela é a camada mais fina do nosso planeta, a sua espessura é cerca de 40 quilômetros em média de espessura, certo? E a temperatura no interior da crosta terrestre chega a 800 graus Celsius, certo? Dependendo também da profundidade, ok? Então a crosta terrestre também é a parte mais sólida do nosso planeta, formada por rochas, né, sólidas, né, e também solo, ok? Então compreende a parte continental do nosso planeta e também a parte do fundo do oceano. Essa é a crosta terrestre. Já o manto, essa parte que você pode ver mais em alaranjado aí no mapa, é um material pastoso, um material incandescente em forma pastosa, certo? Nada mais é que formado por magma. O magma são as lavas vulcânicas, ok? Então o manto é formado por um mar de lavas vulcânicas chamado de magma. E a temperatura do magma chega a 2.800 graus dentro, na parte do manto, né? Na parte dentro da Terra. No caso, quando esse magma é expulso através dos vulcões, a temperatura fica em torno de 2.000 graus. Ok? Já o núcleo, ele é dividido em duas partes. O núcleo externo e o núcleo interno. Lembrando que o núcleo ele é formado por materiais chamados de ferro e níquel. Então ele é formado por ferro e níquel. No caso do núcleo externo, esse ferro e níquel estão no estado líquido, numa forma líquida, certo? E o núcleo interno, ele é o ferro e níquel em uma forma sólida, certo? E a temperatura no núcleo da Terra chega a 6.000 graus de temperatura. Ou seja, é mais quente que a superfície do Sol. A superfície do Sol tem cerca de 5.000 graus Celsius, enquanto o núcleo da Terra tem 6.000 graus Celsius. Ok? Agora vamos para as camadas, os tipos de rochas. Esse slide agora ele mostra os tipos de rochas, no caso. Aí tem uma pergunta logo no início. Rocha e pedra são a mesma coisa? Não, vamos ver que não, né? Parece ser, mas não é. Então vamos entender aqui. Ó. Rocha é um agregado natural composto por alguns minerais ou por um único mineral. Já a pedra é um pedaço solto da rocha. Então a pedra é um pedaço solto da rocha. E a rocha inteira é um grande agregado de mineral, um único mineral, né? Então aí é a diferença entre rocha e pedra. E classificação das rochas. Existem três tipos de rochas, que a gente vai ver cada uma por uma. A rocha magmática ou ígnea, a rocha sedimentar ou estratificada e a rocha metamórfica. Então vamos ver a partir de agora cada uma delas. Bem, rocha magmática ou ígnea, né?
se originam do magma, ou seja, ao resfriar-se, o magma torna-se sólido e origina esse tipo de rocha. Então o que acontece? Através das erupções vulcânicas, o magma ele é expulso pelos vulcões, certo? E chega até a superfície terrestre. Quando esse magma incandescente, a lava vulcânica, começa a se resfriar e endurece, forma um tipo de rocha. E esse tipo de rocha é chamado de rocha magmática. Esse nome magmática vem de magma, certo? Então temos aí, já no outro slide aí, os tipos de rochas magmáticas ou ígneas. Então vamos ver quais são os tipos de rochas. Alguns exemplos, né? Dentre os tipos de rochas magmáticas, vamos destacar o basalto, a pedra pómez e o granito. Então vamos ver cada uma delas. Essa do lado esquerdo aqui, ó, é o basalto, certo? O basalto geralmente é uma rocha um pouco mais escura. Nós temos a pedra pómez. Para quem não sabe, a pedra pómez é aquele tipo de pedra que geralmente é utilizada para tirar rachadura dos pés, certo? É chamada de pedra pómez, como vocês podem ver aí. E o granito, as rochas graníticas são bem conhecidas de vocês, certo? Só é vocês lembrarem das rochas, dessas pedras de calçamento de rua, chamado de paralelepípedos. Então os paralelepípedos nada mais é que rochas magmáticas graníticas, certo? Tanto tem o granito mais escuro e o granito mais acinzentado e outra espécie de granito mais uma forma em tom azulado, que é no caso dos paralelepípedos, certo? Então os paralelepípedos, as pedras de calçamento de rua, nada mais é que rochas magmáticas, ok? Agora o outro tipo de rocha é a rocha sedimentar ou estratificada, né? É um tipo de rocha constituída, aliás, de sedimentos que são inúmeras partículas de rochas, lama, matéria orgânica, podendo até mesmo possuir em sua composição restos orgânicos de vegetais e animais, certo? Então, aí o exemplo da rocha sedimentar, como vocês podem ver nessa imagem aí do meio, veja que a rocha sedimentar ela é cheia de camadas, certo? E a sua dureza ela é fraca, ela é frágil, a rocha sedimentar. Ela se quebra facilmente, certo? Até com a força da água, né, com a ação da água corrente, ela vai se erodindo, certo? Então a rocha sedimentar ela é mais frágil em relação às rochas magmáticas e também metamórficas. Esse outro exemplo aqui, nós temos essa foto aqui do lado direito, essas pedrinhas aqui, que é muito encontrada, essas pedras arredondadas, nas beiras dos rios, né? Nos rios, certo? Que o pessoal chama de cheixo, mas o nome não é cheixo, se chama seixos, certo? Então esses seixos são rochas sedimentares, certo? Que encontramos nas beiras dos rios. E temos outros tipos de rochas sedimentares também, outros exemplos, né? Estudaremos 3 exemplos de rochas sedimentares, no caso, o arenito, essa primeira aí, o agilito, essa do meio, e o calcário, certo? O arenito, claro, uma rocha mais fraca, formada por aglomerados de areia, se quebra facilmente, assim como o agilito, que é a argila endurecida, né? E o calcário, que é essa rocha aí, mais do lado direito aí, ok? Bem, e por fim as rochas metamórficas, né? Que resultam da transformação de rochas magmáticas e de rochas sedimentares e mesmo de outras rochas metamórficas, certo? Então, esse nome metamórfica vem de metamorfose, de transformação. São rochas que, com o passar de milhões de anos, elas se transformam em outro tipo de rocha. A gente vai ver agora os exemplos. Nós temos aí, primeiro, o agilito que é um tipo de rocha sedimentar. Com o passar de milhões de anos de processo, esse processo de transformação não é de um dia para outro, certo? Passa milhões de anos para acontecer,
certo? Então o agilito ele deu origem ao xisto. O xisto é um tipo de rocha metamórfica, certo? O granito, que é um tipo de rocha magmática, deu origem à gneiss, né? A gneiss é um tipo de rocha metamórfica. E o mármore, que é muito conhecido, né? Geralmente aquelas mesas de mármore, pedras de mármore para design das casas, né? Para decoração das casas, colocar no piso, né? Aquelas pedras de mármore, tem origem de rocha calcária. O calcário é um tipo de rocha sedimentar que deu origem ao mármore, que é um tipo de rocha metamórfica que é muito comum, muito utilizada em construções, em pisos, né, de casas, certo? E só para não esquecer, essa foto aí da rocha metamórfica, essa foto aí mais de cima é do Pão de Açúcar, o famoso Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, um lugar muito visitado turisticamente, é um tipo de rocha metamórfica, ok? Então essa foi nossa aula de hoje sobre as camadas internas da Terra e os tipos de rochas. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima aula.